Olá, vamos tratar neste vídeo a respeito do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDF. O MDF, ele nasceu em 2010, mas ele passou a ser obrigatório a partir de fevereiro de 2014. Em fevereiro de 2014, os contribuintes do ICMS, pelo regime normal, passaram a ser obrigados a emitir o MDF. E a partir de outubro de 2014, os contribuintes do ICMS inscritos no regime do Simples Nacional passaram a ter esta obrigatoriedade. Não é uma novidade em 2016, posto que está vigorando desde 2014. Quem está obrigado a emitir o MDF? Basicamente, todo transportador, quem emite o conhecimento de transporte eletrônico, ele é obrigado a emitir o MDF em determinadas situações. Nós não vamos tratar aqui deste assunto. Neste momento, nós vamos tratar em relação ao emitente da nota fiscal. Ou seja, todos os contribuintes do ICMS, com exceção do emitente do conhecimento de transporte eletrônico, nós vamos tratar. Então, quando é obrigatório? Primeiro requisito é que seja um transporte interestadual. No transporte estadual, não é necessário emitir o MDF. O segundo requisito é que esse transporte interestadual seja feito por um veículo próprio do remetente ou do destinatário, seja feito por um veículo arrendado pelo remetente ou pelo destinatário, ou mesmo por um transportador autônomo. E o terceiro requisito é que tenha mais de uma nota fiscal acobertando aquele transporte. Então, é obrigado a emitir o MDF aquele que é o responsável pelo transporte, desde que presentes três exigências: transporte interestadual, transportador que seja o próprio, não é um transportador, uma transportadora. Então, sendo próprio, a gente deve entender que é o veículo próprio, o veículo arrendado ou ainda o transportador autônomo quando contratado, e que tenha mais de uma nota fiscal acobertando aquela operação, acobertando aquela carga. Para que você emita o MDF, o que você precisa? Primeiro, você precisa ter o certificado digital. Aliás, o certificado digital é pré-requisito para todas as operações comerciais, porque sem o certificado digital você não consegue emitir a nota fiscal eletrônica. O segundo requisito para a emissão do MDF é que você tenha acesso à internet, porque no mesmo molde da nota fiscal eletrônica, você, dentro de um módulo emissor, emite o MDF vai conter informações do transportador, o MDF vai conter informação dos documentos que estão acobertando aquela carga. Então você envia o MDF, preenche no sistema, envia para a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Fazenda, por sua vez, autoriza a emissão do MDF e ele é emitido. Então você precisa ter, o terceiro requisito é um sistema emissor. O sistema emissor pode ser dentro do teu sistema de controle interno, ou então o sistema emissor público, que foi desenvolvido pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e que está disponível no link que nós estamos informando agora. E por fim, a sua rotina de faturamento também precisa ser alterada, porque você não tem mais exclusivamente a nota fiscal eletrônica, mas também o MDF que você precisa emitir a cada operação. O que é o MDF? Primeiro, ele é um documento eletrônico, ele não existe no meio físico, ele é apenas um documento eletrônico. Qual é a finalidade? Você emite, naquelas condições que falamos anteriormente, mais de uma nota fiscal acobertando a carga que está transportada. Então, para cada unidade federada, você deve emitir um manifesto de documentos fiscais, listando todas as notas fiscais que destinam cargas àquela determinada unidade federada. Quando você deve emitir o MDF?
Logo após você conhecer a unidade de carga, ou seja, quais são a modalidade de carga, o caminhão, o caminhoneiro, todas essas informações, e que você tenha as notas fiscais emitidas. Então, quando você tiver a unidade de carga e as notas fiscais emitidas, já é hora de emitir o MDF. Quantos MDFs você vai emitir? Depende. Se você estiver fazendo para uma unidade federada, um MDF relacionando todas as notas fiscais, todos os dados do transportador que estão levando aquela carga. Se você tiver 4, 5, 6, você vai emitir destinos, 4, 5, 6 unidades federadas de destino, você vai emitir tantos MDFs quanto sejam as unidades de destino. Vamos dar um exemplo prático. Eu sou um emitente de São Paulo, vou mandar uma carga para o Rio de Janeiro e uma carga para o Espírito Santo. Para o Rio de Janeiro, aquela carga que vai para lá são para 3 destinatários distintos. Então, tenho 3 notas fiscais destinadas ao Rio de Janeiro. Faço um MDF onde eu destaco a nota fiscal A, B e C. Está cobertada a operação. Para o Espírito Santo, tem apenas uma nota fiscal. Então, para o Espírito Santo, eu não preciso fazer o MDF. Porque o MDF ele só é obrigatório quando eu preciso enviar mais de uma nota para cada unidade federada. Tem os prazos normais. Eu preciso cancelar o MDF. Posso cancelar em até 24 horas, desde que o transporte não tenha sido iniciado. Porque uma vez iniciado o transporte, eu não posso mais cancelar nem nota fiscal e nem o MDF. Eu sei que às vezes a gente vê pessoas cancelando, mas não pode, está irregular, porque a nota fiscal e o MDF não podem ser cancelados após o início da sua circulação. Também existem as regras próprias para contingência, né? E que aí você precisa observar quais são as regras próprias, porque pode haver a indisponibilidade do sistema do fisco, pode haver a indisponibilidade do seu sistema. Então, existem regras próprias que vão servir para acobertar estas situações de contingência. Um outro ponto do MDF também é uma relativa novidade, mas está dentro da linha onde o fisco ele quer controlar tudo que acontece. Então, você tem um processo novo chamado encerramento do manifesto eletrônico de documentos fiscais. Quando você faz esse encerramento? Quando a operação efetivamente está encerrada, você tem que fazer o encerramento do MDF. Ou, caso neste trânsito entre a emissão e o momento em que você está, tenha ocorrido qualquer coisa fora daquilo que estava previsto no MDF. Por exemplo, a troca do veículo, a troca do transportador, do motorista. Então, você encerra um MDF, mesmo não concluído, e começa um novo MDF dali para frente, fazendo idêntico ao anterior, mas apenas fazendo a sequência, porque foi modificada qualquer condição do MDF inicial. Como eu falei, o MDF é um documento eletrônico, apenas digital, não existe fisicamente. O que existe fisicamente é o DANDEF, Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Este sim é a representação gráfica, ele não é o MDF, mas ele é a representação gráfica do MDF. Então você deve imprimir e este documento deve, juntamente com o DANF, seguir com a carga a ser transportada até o seu destino final. Quando eu devo imprimir o DANDEF? Bom, como eu disse, ele tem que acompanhar a carga. E para acompanhar a carga, eu preciso imprimir imediatamente no início do transporte. Porque se eu não fizer no início do transporte, eu não tenho como fazê-lo acompanhar a carga. E aí nós vamos ter
podemos ter um grave problema, porque estamos fazendo a operação sem acobertamento. Quem deve emitir o MDF pode ser emitido tanto pelo remetente quanto pelo destinatário. Quem é o responsável, de fato, pela emissão? É aquele que é o responsável pelo transporte. Então, se o transporte é de responsabilidade do emitente, do remetente, então ele emite o MDF. Se o transporte é responsabilidade do destinatário da carga, então quem deve emitir o MDF efetivamente é o destinatário da carga. Por fim, qual é o grande objetivo? O grande objetivo que nós temos com a implantação do MDF é controlar todas as operações. Então, nós vamos conseguir controlar, nós não, o fisco vai conseguir controlar a emissão da nota fiscal e agora todos os dados do transporte. Então, quer dizer, cada estado sabe exatamente quantas notas, além de saber pela nota fiscal, ele terá todos os dados relativos ao transporte. Quando iniciou, quando concluiu, quem fez o transporte. Quem foi o responsável por esse transporte? Se o remetente ou o destinatário. Então, com isso, é mais uma etapa do controle fiscal que o fisco, dentro do SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, vem implantando, ele vem a cada dia mais fechando o cerco aos contribuintes. O grande objetivo é evitar a sonegação. O grande objetivo é fazer com que as operações fiquem mais à mão do fisco, mais no controle do fisco. Esse é o grande objetivo. Nós não temos outra razão que não seja o simples controle do fisco. Uma informação importante. Quando eu contrato uma transportadora, sou obrigado a emitir o MDF? Não, não sou. Então, eu não sou obrigado a emitir o MDF nas seguintes situações. Quando o transporte é realizado por uma transportadora, que ela passa a ser a responsável pelo MDF. Quando eu destino mercadorias a uma operação dentro do próprio estado, também não tenho que emitir o MDF, porque ele só precisa ser nas operações interestaduais. E nas operações interestaduais, desde que eu tenha mais de uma nota fiscal acobertando a operação. Porque se eu tiver uma nota fiscal apenas, então eu não estou obrigado a emitir o MDF. Não preciso emitir o MDF. É como se fosse o MDF, é como se fosse o antigo romaneiro. Então, eu listo todas as notas fiscais, todos os documentos fiscais destinados a cada estado. Baixem o aplicativo, emitam o MDF. Ele é muito parecido com o sistema emissor do Nota Fiscal Eletrônica. Cumpra mais essa obrigação e assista os nossos vídeos. Este é o segundo vídeo da série Mudanças para 2016. Este não é uma mudança, mas ele trata de uma revisão de procedimentos, de uma releitura, uma relembrança daquilo que nós precisamos fazer e, com certeza, muitas vezes nós deixamos de fazer. Ficamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e, caso tenha gostado desse vídeo, divulgue, porque ele pode ser útil para mais pessoas. Caso não tenha gostado, deixe a sua mensagem que nós procuraremos melhorar a qualidade de cada um deles no próximo e assim tentando fazer com que toda essa burocracia seja um pouco mais tragável, um pouco mais tratável pelos contribuintes. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.